Meus amigos, paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem fala é seu amigo em Cristo, pastor Rodrigo Maurício. Estamos começando mais um podcast Cristo Todo Dia. E antes da gente dar início à nossa conversa especial hoje, eu vou fazer o pedido que eu sempre faço. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Estamos para atingir quase 15 mil inscritos no YouTube. Para muitos é uma marca pouco, mas para a gente tá indo na luta ali, batendo quase 15 mil inscritos. Deixa a sua curtida, porque você curtindo o vídeo, curtindo a live, o YouTube vai entender que é um conteúdo importante, um conteúdo relevante, de fato é mesmo. Falaremos sobre o reino e como sempre a gente fala sobre o reino e acaba recomendando essa live e esse vídeo para outras pessoas. Então deixa a sua curtida, deixa o seu comentário aqui no ao vivo para que a gente possa ler no final. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui, nós estaremos lendo. E eu vou dar início a esse podcast primeiro apresentando o nosso convidado especial. Hoje, a convite do Cristo Todo Dia, está aqui o nosso amigo, pastor? Evangelista Cauê de Andrade. Corrido esse mundo todo pregando o evangelho. Um jovem, né? Um jovem que Deus levantou. Eu gosto muito de ver jovens pregadores, pastores. Eu vou pregar em igreja, às vezes o pastor é mais jovem que eu e eu amo ver isso, porque eu vejo que é uma geração que Deus tem levantado. Glória a Deus, Cauê, é muito bom. Seja bem-vindo. Evangelista, casado, a esposa ficou no hotel descansando, vieram de São Paulo para pregar aqui em Bauru. Deus lhe abençoe, que nós possamos ter uma conversa produtiva, que as pessoas possam aproveitar no reino de Deus. Um prazer te conhecer, obrigado por aceitar esse convite. Se apresenta para a galerinha aí antes de começar. Meu amigo, é um prazer poder estar aqui participando desse podcast sensacional. Eu creio que será um tempo de mesa de qualidade. E para você que está em casa, eu creio que Deus vai falar profundamente com você, porque não é só uma conversa aqui, né? Nós vamos compartilhar ideias sobre Deus e compartilhando essas ideias, eu creio que uma delas, pelo menos, vai iluminar sua mente e abençoar a sua vida de forma poderosa. Pastor Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe sua vida, viu? Gratidão. Amém. Eu que agradeço por ter aceito o nosso singelo convite. Eu vou fazer uma apresentação rapidinho aqui e no final a gente faz de novo. E depois no final eu deixo também você fazer olhando para a câmera, apresentando os seus vídeos ali, demais. Tudo certinho, para depois a gente jogar nas redes sociais. O Cauê também é escritor, tá bom, gente? Ele me presenteou com essas duas obras-primas, né? Gênesis, o início da transformação, sou apaixonado pelo livro de Gênesis, e a oração que move as mãos de Deus. 2 livros poderosos, lindos, que eu vou ler esse fim de semana. Não é chat GPT, hein? Não é, revelação. Né? Tem muito escritor aí, eu sei dessa aí já, viu? Tem muito escritor aí fazendo no site GPT, mas essa aqui não, é inspiração. Quem acompanha o Cauê e quem não acompanha já siga nas redes sociais também, quem quiser adquirir, porque esse aqui é meu, tá bom? Cauê, eu sempre começo pelo começo, né? Que é a melhor coisa. Vamos lá. E assim, antes de tudo, fala pra gente como foi o seu... Eu sei que não é a gente que encontra Jesus, é Jesus que nos encontra. Como ele te encontrou? Você já veio de um lar cristão ou não? Então, a minha mãe, ela era afastada do berço evangélico. Cresceu naquela época da igreja onde tudo era muito rígido, tudo era muito duro. E minha mãe sofreu um trauma de infância porque ela lavou o cabelo, se arrumou uma vez e foi assim, algo bem exagerado, sabe? Não foi, na época tinha unha, os costumes, ok. Minha mãe lavou o cabelo, tirou os piolhos, se cuidou um pouco. Sim. E aquilo foi visto como um ato extremo de vaidade. Foi simplesmente cuidado e hoje a gente vê isso como um ato de saúde. E minha mãe se revoltou, não com Deus, porque eu vi minha mãe orando várias vezes, eu vi minha mãe... sempre falava, Deus vai cuidar, Deus vai fazer. E não só isso, quando alguma coisa dava certo, ela sempre falava, Deus é bom, Deus cuida. Porque tem gente que só lembra de Deus na hora de pedir, né? Ela também lembrava de Deus na hora de agradecer. Porém, a gente nunca ia à igreja. Só tinha um evento que me levava à igreja. Aniversário do meu avô, que era pastor, para comer bolo de graça. A Assembleia de Deus é muito bom, né? Aquele bolo de metro, bolo salgado, bolo doce, pipoca, cachorro-quente. E a gente ia. Porém, não tinha um impacto. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uma tia minha que todos os domingos de manhã ela me levava para uma igreja chamada Comunidade Apostólica Ágape. Inclusive é uma igreja muito forte lá na minha cidade até hoje. Eles têm um trabalho missionário muito forte. E eu lembro que eles tinham um trabalho sensacional com as crianças.
eles tinham uma igreja de crianças, que era bastante criança mesmo, e ela era meio que subterrânea. Você descia uma escadinha e você participava dos cultinhos lá de criança. E não era você ia lá para ficar bagunçando, era meio que um culto mesmo. Você cantava as musiquinhas, né? Pisa na muralha, essas musiquinhas de criança. Aí eles contavam uma historinha. Inclusive tem uma lá que é aquela que Salomão manda cortar a criança no meio. Sim. Que eu sou pregador, prego quase todo dia. E até hoje, para mim, esse texto não é o texto bíblico. Até hoje, quando eu leio essa é a historinha. É a historinha de Salomão mandou cortar a criança no meio para saber quem era a mãe de verdade. E essa historinha ficou fixada na minha mente. Quando eu tinha 11, 12 anos, a minha tia morreu. Ela teve câncer. E nunca mais eu tive esse hábito de ir à igreja. Mas eu lembro que todas as vezes eu ia jogar bola, às vezes eu ia para uma balada, para uma festa, e passava na frente de uma igreja e via uma criança, ou via alguma cena assim. A primeira coisa que eu lembrava era da minha tia me levando para a igreja e da historinha de Salomão. Salomão mandou cortar a criancinha no meio. E teve uma época, quando eu tinha uns 16 anos de idade, que eu estava em depressão e estava angustiado. Levei um pé na bunda, fiquei angustiado. Lá na praia, essa é... A menina falou assim, ó, tchau, não quero você. E aí fiquei angustiado, nunca era acostumado eu falar que não quero, eu falar tchau, não quero mais você na minha vida. A primeira vez que eu fui rejeitado, eu sofri essa desilusão e fiquei bem triste, bem magoado. E no meio dessa mágoa toda, eu lembrei das historinhas que eu ouvia quando eu era criança. Aí eu comecei a ler a Bíblia, sem ninguém saber, e falar, aqui provavelmente vai ter alguma resposta. Aí eu lembro que teve um dia, olha como que Deus trabalha. Teve um dia que eu estava na casa da minha tia, e eu vi que a minha tia estava indo pro culto, eu pedi para ir para ir com ela ao culto. Eu fui ao culto e a minha priminha, ela queria muito ir para a salinha das crianças, que foi onde eu tinha aquele contato. Só que ela tinha muito medo de ir sozinha. Aí o que ela fez? As crianças da minha família sempre foram muito grudadas comigo. Aí a Nathalie olhava para mim e falava, primo, eu só vou se você for. Eu tenho muito medo de ficar lá dentro sozinha. Aí eu fui com ela, fiquei na salinha com ela uma vez. Aí chegou no sábado, né? Nessa mesma semana, chegou no sábado, ia ter uma festa das crianças na igreja. Só que a minha tia não ia poder levar, meu tio não ia poder levar, e eu sempre ficava lá para jogar bola. Tinha um campo de futebol bem perto da casa dos meus tios, e eu ficava lá. Aí minha prima começou a chorar, e o meu tio estava trabalhando, minha tia tinha que cuidar do meu priminho, que não queria de jeito nenhum ir pro negócio das crianças, que ele já era um pré-adolescente. E aí ela ficou com aquela cara de dó e me olhou assim, por favor. Aí me quebrou. Aí eu fui. Aí quando eu percebi, eu tava indo todo culto para poder levar ela pra salinha das crianças. O tio da salinha teve um problema de trabalho, começou a ter que trabalhar no horário noturno. Adivinha quem que virou o tio da salinha? Olha aí. Eu virei o tio da salinha. Antes de, sem, assim, ter aquele ritual normal de ir, levantar a mão, aceitar. Foi algo tão natural que quando a gente foi vendo não tinha outra opção para colocar, e como eu já ficava na salinha, eu conhecia e eu já estava tendo esse hábito de ler a Bíblia, eu virei o tio da salinha. Olha. E aí eu fui obrigado. Aí chegou uma hora que como eu sempre contava as mesmas historinhas, aí quando eu falava, hoje nós vamos contar uma historinha, tio, aqui Salomão mandou cortar a criança no meio, não. Tinha as primas da minha esposa que o meu sogro era o pastor dessa igreja, e a família da minha esposa toda era da igreja, as crianças, as priminhas dela. Tinha uma menorzinha que era a Melissa e falava, de novo, tio Cauê, de novo, já sei que ele vai mandar cortar a criança no meio. Chega, aí eu fui obrigado a ler a Bíblia. E conforme eu fui lendo a Bíblia, eu fui me apaixonando por aquilo. E eu lembro que eu cheguei a ficar 3 anos trancado no quarto, assim, numa rotina de acordar às 7 horas da manhã, ir para um devocional numa igreja que tinha bem perto da minha casa, fazia um devocional com eles das 7 às 9, ia para o trabalho, passava o dia no trabalho com pregação aberta e a Bíblia aberta. Quando não tinha cliente, eu estava lendo a Bíblia, quando tinha cliente, eu estava ouvindo a pregação, e quando saía de lá, eu ia direto para casa ler a Bíblia. Então, nesse período, eu li a Bíblia aí umas 10 vezes, mais ou menos, inteira. E quando eu fui percebendo, foi assim, sabe, muito, muito natural, as coisas foram acontecendo muito, muito natural. Não teve, assim, aquele processo de aconteceu isso, sim, teve uma experiência sobrenatural. Eu me converti lendo a Bíblia. Olha, eu fiquei apaixonado por ela. Eu sempre me surpreendo quando eu faço a pergunta inicial e a primeira vez que eu ouço, tipo, tio da escolinha, como Jesus fez, te achou, né? Que legal. Uhum. Você tocou num assunto interessante. Eu acabei de ver uma notícia agora antes de vir para cá, o Cauê.
de um colega nosso, pregador, que se suicidou. Meu Deus. Acabou de sair no assembleia, o pastor Anderson, ele até pregou na nossa igreja em Bauru. E assim, e aí você falou de depressão também. Como que você acha a importância da gente cuidar assim, da nossa saúde mental? Tem gente que acha que depressão é brincadeira, ou crente não pega depressão, sabe? E o que a gente também pode, para quem está nos assistindo, o que a gente pode fazer para tentar se livrar disso, né? E não cair nessa falácia de que depressão é só coisa de quem é fraco, de quem não é crente, não sei o quê. E a importância de a gente cuidar da nossa saúde mental também, né? Sim. A primeira verdade é que quando você passa por um problema difícil, você precisa entender uma verdade. As pessoas não entendem a dor que você sente. É por isso que muita gente vai dizer que é graça. Tem muita gente que vai dizer que é frescura. Porque na mente de muitas pessoas, quem serve a Deus não pode ficar em depressão, não pode sofrer com crise de ansiedade. Só que daí nós teríamos que riscar da Bíblia Davi, teríamos que riscar da Bíblia o profeta Elias, teríamos que riscar da Bíblia o próprio Jesus. Ele ficou tão ansioso que chegou a suar sangue. Você tem noção o nível de ansiedade, o medo de morrer na cruz? Ele pediu, Pai, Jesus, estou falando de Jesus, o nosso exemplo. Ele chegou a pensar em fugir do propósito central por causa de uma ansiedade, de um momento de desespero. Ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, se for possível, deixa eu fugir da cruz. Deixa eu salvar a humanidade sem precisar sofrer tanto. A verdade é que todos nós estamos sujeitos a fraquezas, porque não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha. Todos nós estamos sujeitos a ter medo, a chorar. Uma verdade é, quem é forte também fraqueja. Verdade. Quem é feliz também chora. Quem é crente também fica desmotivado, também perde vontade de orar. Sim, isso acontece, porque além de sermos homens de Deus, antes disso nós somos homens. E como homens, nós somos sujeitos a fraquezas, fragilidades e sentimentos. Nenhum de nós estamos imunes a esses sentimentos. Só que tem um segredo. Davi me ensinou como vencer a depressão. Davi olhou para dentro da sua própria alma e disse assim, por que está abatida, ó minha alma? Sabe o que é isso? O primeiro passo para vencer a depressão é reconhecer que ela está lá. Davi olhou para dentro de si e reconheceu, tem um problema aí dentro, você está abatida. Mas ele também conhecia a solução, e a solução está na palavra. Ele disse, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Sabe o que Davi estava dizendo? Para de ficar preso por causa do problema. Ele estava falando com ele mesmo. Para de ficar preso no problema que você está enfrentando. Ao invés de olhar para o problema que você está enfrentando hoje, ou pelo trauma que você carrega do passado, espere em Deus. Sabe o que Davi estava dizendo? A solução para a sua cura não está no passado, não está no presente, está no futuro. Deus ainda tem coisa grande para fazer. Isso aqui é poderoso. E assim, você me perguntou como vencer a depressão, como superar, e isso aqui é uma frase que eu sempre carrego comigo, e essa foi uma frase que mudou minha vida. Eu aprendi que na vida nós temos duas opções. Ou você domina sua mente, ou sua mente vai dominar você. Você precisa entender que ou você domina os seus sentimentos, ou você vai se tornar escravo deles. Todo mundo se sente mal. Todo mundo tem sentimentos bons e ruins. Só que cabe a nós dominá-los. Eu aprendi que uma das maiores estratégias do diabo é dominar a nossa mente. Porque assim, pastor, se o diabo dominar a sua mente, a verdade é, ele vai destruir a sua vida. É por isso que tem muita gente que está com o casamento destruído. Porque a mente já foi dominada. É por isso que tem muita gente que já está com o ministério destruído. Porque está com a mente dominada. É por isso que tem muita gente que está vivendo uma vida destruída. Porque deixou o diabo, o medo, a tristeza, a vaidade, a soberba dominar a sua mente, a depressão dominar a sua mente. Quer um conselho? Aprenda a dominar a sua mente. Salomão disse assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Aí tem gente que vai dizer assim, não, ele está falando desse coração. Só que olha que poderoso, na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia não está falando sobre esse coração, está falando sobre a nossa mente. Jesus disse assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque o que sai da boca procede do coração. Aí ele conclui, e do coração vêm os maus pensamentos. Espera aí, eu não penso com esse coração, eu penso com esse coração. Então, na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia está falando de mente. Aí Salomão disse, sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua mente.
Porque enquanto a sua mente estiver guardada, a depressão não te destrói, o diabo não te derruba e o pecado não te toca. Você vai estar guardado. Isso aqui é poderoso. Poderoso. Eu falei que ia ser um podcast especial hoje, Cauê. Homem de Deus. Paz, e é interessante, né, Cauê? Porque assim, a gente precisa guardar a mente porque tem muita seta do diabo. Com certeza. A gente vive no século XXI hoje e tem muita distração. E você acha... Assim, a gente se converteu, eu me converti já uns 17 anos atrás, e nós não tínhamos a concorrência que nós temos hoje. Hoje tem muita distração, hoje tem muita coisa. E aí, às vezes, a pessoa começa a aceitar, né? A encarar essas distrações aí e acaba esquecendo de cuidar do seu coração, da sua mente, da sua alma, de ler a Bíblia, de buscar Deus, e acaba se entregando às outras distrações, esquecendo de guardar a sua mente, buscando a Deus, lendo a palavra, orando, e as pessoas ficam com a mente... E a Bíblia fala pra gente colocar o capacete, né? Pra evitar... Sim, é isso que é poderoso, né? Exato. Eu até já falei isso num corte, né? A espada é da justiça, a espada é do Espírito, a couraça é da justiça, mas só o capacete é da salvação. Só. Porque o segredo é, enquanto o diabo não tocar na sua mente, ele não rouba a sua salvação. E o problema é que tem muita gente que está perdendo até a salvação. Porque deixou o diabo tocar na sua mente. Então, capacete da salvação. Isso é muito forte. E pastor Rodrigo, assim, sobre as distrações, uma coisa poderosa é que quando o diabo ele não puder te destruir, ele vai tentar te distrair. Porque quando o diabo te distrai, você se autodestrói. Olha. É por isso que tem muita gente dizendo, foi o diabo. Foi não, ele só te distraiu. Quem destruiu o seu casamento foi você. Olha. Ah, meu ministério foi o diabo. Foi não, o diabo só te distraiu. Quem se destruiu foi você. Ah, minha finança, minha família, minha vida está destruída. Foi o diabo. Foi não, o diabo só te distraiu. Você se destruiu sozinho. O nosso maior problema é que a gente é pego fácil demais pelas distrações do diabo. Sabe o que o diabo percebeu? Ele perseguia a igreja, não funcionava. Porque durante a perseguição a gente é obrigado a focar no inimigo. O diabo matava os crentes. A gente focava em Deus, porque se morrer, focado em Deus, eu vou para o céu. O diabo mudou a estratégia. Não vou matar, não vou perseguir, vou distrair. Porque quando eu distrair esse povo, eles perdem o foco. É por isso que tem muita gente distraída com dinheiro. É por isso que tem muita gente distraída com celular. É por isso que tem muita gente distraída com as coisas dessa terra. Porque perderam o foco. Tem aquela música que diz, por que pararam de falar do céu? E eu sei a resposta. Sabe por que pararam de falar do céu? Porque pararam de pensar no céu. Pararam de viver o céu. E o mais importante, pararam de buscar o céu. É por isso que não fala mais do céu. Porque a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Então, se não estão falando mais do céu, é porque deixaram de o buscar. É porque deixaram de orar. É porque deixaram de clamar. Estão distraídos demais com as coisas dessa terra. Mas eu ainda acredito que tem uma geração de remanescentes que sabe que o nosso foco não é a terra. Glória a Deus. O nosso foco ainda é o céu. Glória a Deus. As distrações, podemos dizer que são pedras no nosso caminho e ninguém tropeça em montanha, né? Tropeça em pedras pequenas. Isso que muita gente não vê, né, Cauê? Aquela mosquinha, né? A mosquinha, a pedrinha, a conversinha, o WhatsAppzinho ali, o aceninho ali, é tudo coisa pequena, né? Com certeza. Aí o crente vai lá e... Então, às vezes a gente está preocupado demais com coisas grandes, né? Olhei. E às vezes o diabo... Salomão diz que uma pequena mosca estraga um... Sim. Eu esqueci o nome dessa... uma remessa de perfume inteiro. E então, às vezes, o que estraga um ministério não é a grande pedra, a grande perseguição. Às vezes é o pecadinho. Às vezes é a distraçãozinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes são os pequenos detalhes que atrasam a nossa vida. Cauê, eu te acompanho nas redes sociais e vejo que Deus tem te levado a lugares longe. Sua rede é 3 vezes maior que a minha. E eu já sofro, às vezes assim, eu não falo perseguição, mas assim, tem os hates da vida, né? Tem as pessoas que vão lá, que parece que foram feitas para atacar. Gente que não tem nada para fazer. Exatamente. Como você lida com essa... Não lido. Eu não perco meu tempo lidando com gente desocupada. Eu não perco meu tempo discutindo, debatendo, respondendo. Quer falar de mim? Fala. Só que lembra, sua opinião não vale nada para mim. Se eu quisesse a sua opinião, eu ia pedir.
Se eu não pedir é porque ela não tem importância. Eu estou muito preocupado com o que Deus pensa de mim. E de verdade eu faço, não vivo aquela vida de... Tem gente que diz, eu não me importo com o que os outros pensam de mim. Mas faz tudo para que os outros falem mal de você? Não é esse caso. Eu me importo muito com o que Deus pensa de mim. E se eu estiver fazendo o que Deus mandou eu fazer, a sua opinião não vai mudar nada. O nosso problema é que a gente vive para agradar os outros. E aqui o maior erro que uma pessoa pode cometer é viver para agradar outra pessoa. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus, que foi Jesus, perfeito, sem erro, sem defeito, conseguiu agradar todos. Imagina eu. Então, não espere que eu vá viver a minha vida para agradar outra pessoa. Eu vivo minha vida para agradar a Deus. E mesmo assim não consigo agradar a Deus em todo o tempo. Quanto mais outra pessoa que olha pra gente procurando defeito, que olha pra gente procurando uma falha, que olha pra gente procurando um motivo para poder falar mal. Então, gente desocupada sempre vai arrumar motivo para falar de você. Mas sabe o que eu aprendi? O que falam de mim não revela muito sobre quem eu sou, mas revela muito sobre quem falou. Exatamente. Porque o fato da pessoa falar mal de mim revela mais sobre ela do que de mim mesmo. Porque é só alguém sem caráter que vai tentar ficar falando mal do caráter dos outros. É só alguém muito sem moral que vai tentar manchar a moral dos outros. Porque quem não precisa ficar atacando os outros. Quem faz não tem tempo para... Sabe o que eu aprendi? Quem está ocupado fazendo... Quem está ocupado tomando conta de sua própria vida não tem tempo de cuidar da vida dos outros. Então, se estão tomando conta da minha vida, é porque a vida deles está muito ruim. Então, assim, eu não perco meu tempo conversando, discutindo. Às vezes alguém, tipo assim, amistosamente, dá um conselho. Eu ouço, eu acato, às vezes eu olho e tal, mas mesmo assim, tem aquele negócio, né? Antes de olhar a crítica, olhe quem criticou. Exato. Nunca ouço uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Tem muitos especialistas também na internet. Tem muito especialista na vida dos outros. Porque o Neymar tinha que fazer isso, mas nunca chutou uma bola. Porque fulano de tal tinha que pregar assim, mas nunca pregou pra ninguém. Não prega nem na rua de casa. Porque eu não gostei da oratória desse fulano. Mas não sabe falar direito. Não estudou nada. Mas porque eu não concordo com o que você pregou, mas nunca leu a Bíblia. Você entendeu? Então tem muita gente que é especialista em dar opinião na vida dos outros sem entender nada. O problema da internet é esse. A internet deu voz pra gente que não sabe de nada, mas quer falar de tudo. Sabe aquele companheiro que todo mundo tem? Ele acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Ele entende de futebol, ele entende de Bíblia, ele entende de política, ele entende de geografia, ele entende de economia. Na teoria. Ele sabe de tudo. Se você for conversar de qualquer assunto, ele é o expert. Mas quando você olha para a vida dele, dinheiro, quebrado, futebol, não joga nada, Bíblia, todo atrapalhado, não vive, não prega, não fala nada. Você vai olhar sobre política, nem votar, vota, não tem nem título de eleitor. Todo bagunçado, mas é especialista em dar uma opinião na vida dos outros. Então, antes de criticar, antes de olhar para a crítica, olhe para o dono da crítica. Se ele não construiu nada, ele não vai poder te ajudar em nada. Tem gente que fala assim, não, a minha crítica é construtiva, então legal, pega a sua crítica e constrói um palácio para você, pô. Obrigado, Deus te abençoe. A gente fala que é os irmãos Pato aqui no interior, né? Que o Pato ele não anda direito. Ele faz tudo, né? Faz tudo, mas não nada direito. Prega, canta, louva, profetiza, joga bola, empresário, nada, não é bom em nada. Mais ou menos, voa mais ou menos, nada mais ou menos, anda mais ou menos, né? Ai, meu Deus, tá cheio de pato. O Cauê, você acha que, por exemplo, quem se preocupa... Eu já deixei de... No começo a gente se preocupa muito, no começo. Eu prego, acho que faz 10 anos, e a gente se preocupa no começo com muita crítica e tal. Hoje, graças a Deus, eu não estou muito preocupado, não. Porque a gente sabe quem a gente é em Deus e a importância... que você poderia falar pra gente a importância de a gente saber quem nós somos em Deus? Porque eu acho que isso vale muito, né? Porque tem gente que vive de aparência. Eu acho que quem vive muito de aparência está muito preocupado com a opinião dos outros, né? Sim. Tem gente que precisa mostrar demais. Exatamente. Quem mostra demais vive de menos, né? Vive de menos, né? Então, a importância da gente... Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? A gente saber quem de fato a gente é em Deus. E sendo isso, você não vai ter uma vida de aparência preocupado com opinião de terceiros. Né? Ó, isso aqui, como a gente está falando de... tem um negócio aqui que é muito forte. Que foi um dos erros que eu cometi. Eu quero até dar esse conselho para você que está assistindo a gente. Aprenda isso aqui. Você não precisa fazer ninguém acreditar nos seus sonhos. Somente você acreditar basta.
O problema de muita gente é que ele vive para fazer os outros acreditarem no seu sonho. Ele precisa fazer a família acreditar que ele vai ser um grande empresário. Ele precisa fazer os outros acreditar que ele vai ser um grande pregador. Só que aprenda, o sonho é seu, o sonho não é dos outros. Os outros não ouviram o que você ouviu de Deus. Os outros não viveram as experiências que você viveu com Deus. Você precisa aprender que o sonho Deus entregou para você. Então quem precisa acreditar e fazer acontecer é você. O nosso problema, o problema de quem vive esperando da opinião dos outros. Eu tenho um problema. Eu me importo de menos com a opinião. Tem gente que o problema é se importar demais. E às vezes o meu problema é se importar de menos com o que os outros pensam. Às vezes até minha família me dá um toque e fala, Cauê, olha, estão pensando isso, estão falando isso. Eu falo, legal. Deus abençoe e sai andando. Aí, às vezes, eu tenho que acordar porque eu me preocupo até de menos. Só que o problema de quem vive para agradar os outros, para satisfazer a vontade dos outros, é que ele nunca vai estar satisfeito consigo mesmo. Porque a satisfação pessoal dele sempre vai estar pautada no que o outro pensa. Sempre vai estar pautada. E você nunca vai conseguir entender o que a outra pessoa pensa. Porque assim, ô pastor, tem gente que sabe que você prega bem, por exemplo. Ele olha pra você, ele sabe que você prega bem. Só que ele não vai dizer pra você que você prega bem. Ele vai te criticar. Só que, na verdade, a crítica dele só revela que ele tá com inveja de você. E isso aqui é muito poderoso. Porque eu lembrei... esses dias eu estava conversando com minha esposa e eu até lembrei de uma frase muito top. Sabe qual é o pior lugar pra você crescer? É o lugar onde você começou. Sabe por quê? Porque as pessoas que mais torcem pra você não crescer... As pessoas que mais se incomodam com o seu sucesso são as pessoas que viram o seu começo. Sabe por quê? Porque o seu sucesso revela o fracasso delas. Porque você começou no mesmo lugar que elas, tinha a mesma condição que elas e a mesma estrutura que elas. Você cresceu e elas não. Sabe o que isso mostra? O problema não era o lugar. O problema não era o dinheiro. O problema não era as pessoas. O problema não era o ambiente. O problema era ela. Então, exatamente. Tem gente que vai torcer para você não crescer, porque o seu sucesso vai revelar o fracasso dela. Então, você não pode esperar a opinião dos outros, porque a opinião dos outros nunca vai ser a opinião de Deus. É por isso que nós precisamos aprender que se o propósito vem de Deus, a direção também vem dele. Nós temos que aprender a viver guiados por Deus. Eu aprendi que quando Deus te guia, as coisas são completas. Quando Deus te dá a direção... Tudo acontece na hora certa, no tempo certo, com o propósito certo. É um negócio, é muito top isso aqui. Mateus capítulo de número 4. O diabo disse assim para Jesus, se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha a tentação do diabo. O diabo disse para Jesus, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és, a estratégia do diabo, fazer Jesus duvidar de quem ele era. Mas sabe o que é poderoso? Antes de Jesus entrar no deserto, Jesus foi batizado. Quando Jesus sobe da água do batismo, o Espírito desce e o Pai grita lá em cima, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus está entrando no deserto agora. Mas Jesus está entrando no deserto debaixo de uma palavra. Eu sou filho e o meu Pai me ama. O diabo apareceu, mas uma convicção eu tenho. Eu sou filho e o meu Pai me ama. O ambiente é desfavorável, mas eu sou filho e o meu Pai me ama. Sabe o que é poderoso? Quando Jesus entra no deserto, o diabo aparece. Só que a frase do diabo é oposta à frase que ele ouviu de Deus. Enquanto Deus disse, ele é meu filho, o diabo está dizendo, se tu é, prova. Sabe o que eu aprendi? Na vida você vai receber todo tipo de palavra. Palavra boa, palavra ruim. Palavra que vai te fazer sorrir, palavra que vai te fazer chorar, palavra que vai vir para te motivar e palavra que vai vir para te desmotivar. Mas o poderoso é que mesmo recebendo todo tipo de palavra, é você que decide qual palavra você vai guardar no seu coração. Porque quando o diabo disse, se tu é filho de Deus, prova, Jesus respondeu, para trás de mim, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo, pastor? Jesus estava dizendo assim, Satanás, eu não tenho espaço para guardar a sua palavra, porque eu já guardei a palavra que o meu pai liberou. Eu sou filho e o meu pai me ama. Leva essa palavra para a sua vida. Você é filho. Você não depende da opinião do diabo, da opinião das pessoas. Você só depende da opinião de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
E é bem real essa conversa sobre ambiente. Eu sou nascido e criado em Bauru. Me converti, acho que já falei, 17 anos atrás, com muita gente que tinha os mesmos sonhos que a gente, sabe? Sim, sim. E eu ouvi muito, Cauê, assim, Bauru é terra de matar profeta. Bauru não sei o quê, aqui é isso, aquilo, não tem, sabe? Isso se deixar se influenciar, a geografia te mata. Né? Sim, com a geografia, certeza. ela você acreditar nessas mentiras do diabo, né? É aquele negócio, né? Quem cresce num ambiente muito ruim, ou morre, ou voa. Exato. Se você sobreviver, você uma vez eu ouvi um amigo que contou a história, ele foi pregar numa igreja, aí acho que foi no Rio Grande do Sul, Paraná, algum lugar assim, na região sul do país. E quando ele foi pregar, ele falou o nome da cidade de onde ele era. Aí o pastor falou, nossa, deve ter uma escola teológica muito boa lá na sua cidade, né? Porque já é o quarto pregador que eu trago de lá e todos pregam muito bem. Muito bem. Meu filho, fala pra mim qual que é o nome da escola teológica que tem lá na cidade de vocês. Aí ele respondeu, os assassinos de profeta, pastor. Olha. Porque quem sobrevive lá, voa em qualquer lugar. Exatamente, incrível. Muito boa. Então, se você sobreviveu em lugares assim, que você tá voando, vai voar. Vai voar, com certeza. Rapaz, e é fácil a gente entrar na deles, né? Porque o ser humano, ele é mais notícia ruim vende, né? Tem gente que dizia assim, não faz isso não. Vai pregar não, meu filho, você vai passar fome. Exatamente. E desse jeito, assim. Exatamente. Esse negócio de pregador vai acabar. Exatamente. Eu falei, como que um pregador do evangelho fala que esse negócio de ser pregador vai acabar? Vai acabar não, irmão. Enquanto Jesus não voltar, não acaba. Vai sempre ter alguém para você pregar. Mas e dinheiro? E oferta? Não, fica tranquilo. Jesus cuida. Eu ainda acredito num Deus que manda corvo, prepara ribeiro, manda churrasquinho do céu. É bom você, assim, conhecendo você, Cauê, seguindo, a gente tá nesse meio, nos bastidores, assim, tem muita gente que confunde ministério, né, com ostentação, com aparência, né, e quer ostentar tal, e acaba esquecendo a simplicidade do evangelho, né? Não, o evangelho é simples, né? Jesus é o maior exemplo disso. Sim, sim. A simplicidade de Jesus, ele nos constrange. É o que eu sempre digo, ministério não é dinheiro, ministério não é fama, ministério é sacrifício. Ministério não é você ser servido, ministério é você servir. E o problema é que tem muita gente que não entendeu. Tem gente achando que ministério é ser estrela. Exatamente. É ter status. E eu não sou contra. Só que eu sou contra quem confunde ministério. Vai ter artista. Tem artista no nosso meio e é normal. Só que o problema é a pessoa confundir que artista com ministério. Uma pessoa talentosa com uma pessoa chamada por Deus. São coisas diferentes. Pode ter compositor, cantor, palestrante aí que é talentoso, que é um artista completo, ok. Mas não venha me dizer que ele é muito usado por Deus, ele foi chamado. Não, são coisas distintas. Chamada de Deus não é sobre o quanto as pessoas fazem por mim. É sobre o quanto eu estou disposto a me sacrificar para servir as pessoas. É o que eu sempre aprendi. Ministério não é para quem quer fama. Ministério não é para quem quer poder, para quem quer dinheiro. Ministério é para quem quer fazer a vontade de Deus. Mas em fulano de tal prega, canta e prosperou. Glória a Deus, isso é consequência, mas esse não é o ministério. Porque senão tem muita gente que vai vir pro ministério achando que ministério é ser famoso no Instagram. Tem ministério é viajar o país todo pregando, e não. Tem gente que nunca vai viajar o país todo, mas tem um ministério top. Agora tem gente que viaja o país todo. Não tem nem caráter, quanto mais ministério. Exatamente. Então, o ministério não está ligado a quanto dinheiro, a quanta fama, a quantas viagens eu faço. Ministério está ligado a fazer a vontade de Deus, a se sacrificar para poder fazer a vontade de Deus. Tem gente que olha para a minha vida hoje, graças a Deus inventaram esse negócio de podcast, e foi o meu Ribeiro de Querite. Deus mandou a provisão para o seu servo, mas foi sacrifício, foram 10 anos de sacrifício, e hoje, graças a Deus, eu estou sendo muito abençoado. Mas não foi assim. Eu não tinha essa vida boa que eu tenho hoje. Ninguém vê, né, esses 10 anos aí, foram né? 10 anos. Minha família olhava para mim e dizia, para de pregar, você vai passar fome. Minha esposa dizia, ou você trabalha ou eu vou embora. Aí toda vez que alguém se levantava, eu ia orar. E Deus falava, ouve minha voz, sou eu que estou te chamando, faz o que eu estou mandando. Passei em 2 concursos públicos, com 17 anos de idade, larguei os 2. E Deus falava, não vai, não entra. E não passei e fiquei na fila, passei e era só ir, não fui.
Deixei pra pessoa que tinha passado depois de mim. E Deus falou, não vai, eu vou cuidar de você, eu vou fazer. Só que é muito fácil hoje, eu, com a vida que eu tenho, falar, Deus vai cuidar de você, Deus vai cumprir as promessas. Pô, viajo para isso todo. Cada dia estou num estado diferente. Viajo muito bem, hoje as pessoas me tratam muito bem. Mas e o Cauê, que há 10 anos atrás não tinha dinheiro para pagar um aluguel de R$400? Era uma luta, já tive que fazer janta na praia, você joga álcool dentro de uma latinha de refrigerante e coloca papel higiênico e o álcool dura. Tinha acabado o gás, não tinha dinheiro para comprar gás. Fiz arroz desse jeito. Você entendeu? Então, é muito fácil olhar agora. Só que ministério é sacrifício. Eu tive que sacrificar muita coisa para chegar aqui. O que eu tô colhendo hoje é consequência. Mas nunca foi o foco. E ainda não é o foco. Porque o dia que isso for o foco, eu paro. Porque quem faz por dinheiro, quando consegue o dinheiro que quer, para. Quem faz por fama, quando alcança a fama que quer, para. Mas agora quem faz por chamada, esses são imparáveis. Imparáveis. Você tocou no assunto de que você teve que abrir mão. O que você acha? Qual é o peso da renúncia para que Deus cumpra aquilo que Deus prometeu para você? É uma porcentagem muito grande a renúncia? Eu aprendi que para quem anda com Deus, a caminhada sempre vai ser mais pesada. De verdade, isso é uma das maiores verdades que eu carrego comigo. Para quem é fiel, a caminhada sempre vai ser mais pesada. Sabe um exemplo? As 10 virgens. A Bíblia diz que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas saíram, levaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite de reserva. Mas sabe o que é poderoso? Quando o texto fala das prudentes, Mateus 25, verso 2, diz assim, ó, verso 3 diz assim, e as prudentes levaram azeite de reserva em suas vasilhas. Sabe o que é isso? Não era só azeite de reserva. Também tinha vasilha. E sabe o que isso representa? Um peso maior na caminhada. É por isso que as loucas não quiseram levar azeite. Porque se elas tivessem que levar azeite, também teria que levar a vasilha para carregar o azeite. Isso significaria carregar um peso maior durante a viagem. Só que as loucas, elas decidiram, eu prefiro correr o risco de não me encontrar com o noivo do que carregar um peso maior. Olha. Só que as prudentes não. As prudentes disseram, eu prefiro ter uma caminhada mais complicada e mais difícil, mas garantir que eu vou me encontrar com o noivo. Porque na vida é assim. Para quem é fiel de verdade, a caminhada sempre vai ser mais pesada. Mas tem um detalhe, a recompensa sempre valerá a pena. Vale a pena ser fiel. Eu acredito muito nisso. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser de verdade. Vale a pena renunciar. Vale a pena dizer não para o pecado. Porque ainda que nós tenhamos que carregar um peso maior, parece que quem é fiel de verdade sofre mais, passa mais luta, é perseguido, é caluniado. Só que tudo isso vai valer a pena. Porque quando chegaram para se encontrar com o noivo, só quem carregou um peso a mais conseguiu se encontrar com ele e Jesus deixou a chave. Quem quiser andar comigo, renuncie a si mesmo e pega o seu peso, meu filho. Porque se não carregar o peso extra, sem a cruz, não tem. Eu acredito que o evangelho não mudou. O caminho ainda é estreito, a porta ainda é estreita e Jesus disse que o fardo dele é leve, mas ainda tem fardo. Ainda tem peso, ainda tem responsabilidade. E qual é o papel de tudo isso da oração? Hoje nós temos uma geração aí que não é muito fã de oração, né? Oração é um negócio complicado, né? E por que eu acredito muito nisso? Também tem muito do ensinamento da igreja. Nós ensinamos muito tempo errado sobre oração. Porque uma frase normal, quer ver? Eu vou falar e você vai pegar na hora. Nós vamos pagar o preço na oração. Só que desde quando orar é pagar preço? Pagar preço é ser crucificado numa cruz, igual Jesus foi. Isso é pagar preço. Orar não é pagar preço. Orar é privilégio. Eu estou falando de um Deus santo que está disposto a falar com um homem pecador. Eu estou falando de um Deus grande que está disposto a falar com um homem pequeno. Eu estou falando de um Deus que mora no céu, que está disposto a falar com um ser humano que está na terra. Aí tem alguém que vira para mim e diz, eu vou pagar o preço na oração. Vai não, irmão. Você vai ter o privilégio de orar. Porque quando você diz que vai pagar o preço na oração, você está dizendo que orar é uma obrigação. E orar não é obrigação, orar é privilégio. É por isso que tem muita gente que não ora. Porque para ele orar é uma obrigação. Só que a gente precisa entender que orar não é obrigação. Orar é uma oportunidade. O véu se rasgou.
o céu se abriu e o meu Pai quer falar comigo. Então a gente tem que aproveitar, porque orar não é sobre cumprir horário. Tem gente que dobra o joelho e fica contando no relógio. Eu orei 1 hora. E isso não é oração. Oração também não é petição. Tem gente que confunde petição com oração. Dobra o joelho e fica pedindo. E oração não é petição. Oração é relacionamento. Oração é comunhão. Nós precisamos aprender a pedir mais e orar, ou pedir menos e orar mais. Nós precisamos aprender a pedir menos e orar mais. Nós precisamos aprender a parar de reclamar e orar, a parar de ver a oração como uma obrigação, mas como um privilégio. Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Ele está nos esperando para o encontro marcado. Então a oração ela é muito importante, pastor Rodrigo. Sabe por que a oração ela é tão importante? Porque é uma frase que eu ouvi uma vez e eu guardei. A oração, ela não facilita as coisas. A oração não vai tornar as coisas mais fáceis. A oração, ela vai tornar as coisas possíveis. A oração, ela não diminui o poder do inimigo. A oração aumenta a sua resistência contra os ataques dele. Olha, forte. É isso que tem muita gente que não entende. Tem gente que está orando e está dizendo, eu estou orando, mas a guerra não diminui. A guerra não diminui, mas sua resistência aumenta. Olha. Sabe o que eu aprendi? Nem sempre a oração vai mudar a sua realidade para você. Mas sabe o que é poderoso? Ainda que a oração não mude a sua realidade para você, a oração é poderosa para mudar você para a sua realidade. Não são as coisas que ficam mais fáceis. É você que se torna mais forte. Não é o inimigo que para de atacar. É você que aumenta a sua resistência. Tem gente que está dizendo, eu estou orando e não estou vendo nada acontecendo. É você que ainda não percebeu que a porta não abriu, mas a soberba foi embora. A porta não abriu, mas o orgulho bateu em retirada. A porta não abriu, mas você está crente como nunca, orando como nunca, firme como nunca. A oração pode não ter mudado a tua vida ainda, mas uma coisa é certa, a oração já mudou você. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou com agora várias coisas interessantes, né? Mas assim, o que a gente poderia falar? Eu acho assim, tem tem uma coisa que está derrubando muito obreiro, que é a arrogância, a soberba. É Deus colocar um pouquinho assim, né? E Deus começar a cumprir um pouquinho do seu propósito, que a pessoa às vezes ela se perde. Não sei se ela se esquece de onde ela veio, quem ela era. É só dar ali um pouquinho de poder para ela, ou privilégio, alguma coisa assim, e a pessoa já levanta o nariz e já acha que é a última bolacha do pacote. Não sei se você encontra muita gente assim. Ah, muita gente. Tem muita gente que cresce hoje e amanhã já esquece quem era. Esquecer as nossas raízes aí tem uma frase que é popular agora. Nem todo mundo que bebeu água com você no deserto vai participar da festa. Irmão, isso é frase de ingrato. E o que mais tem hoje é gente ingrata. Sabe qual que é o problema do ingrato? O ingrato tem memória curta. E o ingrato pensa que problema só acontece uma vez. O ingrato, ele pensa que ele nunca mais vai precisar de você. Mas sabe o que eu aprendi? Todas as vezes que você pensar que não vai precisar de uma pessoa, Deus vai criar uma oportunidade para te obrigar a precisar dela. Todas as vezes que alguém diz assim, eu não preciso de ninguém, Deus vai quebrar isso. Porque o problema do ingrato é isso, ele acha que ele não precisa de ninguém. Ele acha que ele é melhor que todo mundo. Só que sabe o que eu aprendi? Todos nós precisamos um dos outros, até para viver milagre. Porque Deus, quando quer fazer milagre, na maioria das vezes não manda anjo, ele manda pessoas. Deus só manda anjo quando não tem ninguém disponível. Porque até antes de mandar anjo, Deus preferiu usar a jumenta. Olha aí. Então o problema de gente ingrata é que ela não sabe valorizar as pessoas que estão do seu lado. E o problema é que quem não sabe valorizar pessoas não está pronto para viver grandes milagres. Lembra da viúva da multiplicação do azeite? Se ela não soubesse valorizar a presença dos vizinhos, o milagre não teria acontecido. Lembra da multiplicação dos pães? Se não tivesse uma criança ali que soubesse valorizar a comunhão com as pessoas, não tinha o pão para multiplicar, não tinha o peixe para multiplicar. Então nós precisamos aprender a valorizar pessoas. E sabe qual que é o problema? Tem muita gente que tem memória curta. E não é só com as pessoas, com Deus. Até ontem não era nada. Até ontem não era ninguém. Aí Deus vai lá, sopra, faz crescer, prospera e a pessoa se esquece. Só que eu preciso lembrar, não foi você, foi a promessa. Não foi seu dinheiro, foi a promessa. Não foi seu talento, Até ontem você não tinha nada.
Até ontem você não era ninguém. Se não fosse a promessa, você ainda estava na porta daquele bar. Se não fosse a promessa, seu casamento ainda estava destruído. Se não fosse a promessa, você ainda estava vivendo aquela guerra. Foi a promessa de Deus que te alcançou e mudou sua realidade. Então, menos. Bem menos. Lembre-se, não foi você, foi o Deus que te chamou. É isso que eu não entendo, crente soberbo. Até ontem não tinha nada. Até ontem não era ninguém. Aí Deus vai lá, pega, limpa, lava, transforma, prospera, dá família, casamento. Aí o infeliz quer empinar o nariz e achar melhor que os outros. Não! Não é você, é Deus em você. Então não se esqueça, Deus não vive e nem convive com soberbo. Se ele sair da sua vida, você vai voltar a ser o nada que você era. Cuidado. É forte, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei que o tempo voou aqui, Cauê. Já foi 1 hora, gente. Meu Deus. 1 hora e 55 minutos, eu acho. Meu Deus, isso hora. Aí. Dá pra fazer 2 horas aqui de podcast, viu, Cauê? Mas eu não vou fazer porque você vai pregar hoje. Amém. Hoje, amanhã, tá cansado de uma viagem, vou respeitar isso. A gente que é pregador, a gente sabe que o momento de descanso Mas bom, já que eu falei de descanso, tem gente que tá cansada e quer desistir. Mas quem tá cansado tem que descansar. Eu tô cansado de tantas coisas, eu faço isso, não sei, mas só entende, cara. Se tá cansado, descansa. Não desiste, né, Cauê? Com certeza. Muita gente parando aí, desistindo porque tá cansado, mas é só parar e descansar. Não desiste. Com não certeza. Né? O segredo é... Sabe o que eu aprendi? É melhor estar parado no centro da vontade de Deus do que se mover para longe dela. Exatamente. Quando você não souber o que fazer, não faça nada. Pronto. Quando você não souber para onde ir, não vá para lugar nenhum. Quando você não tiver força para lutar, não lute. Fuja da guerra. Apenas viva mais um dia. Porque às vezes o que a gente precisa não é lutar. Às vezes o que a gente precisa é ganhar tempo. Olha. Eu lembro de um dia que Davi, ele foi pego na mão, ele estava no território do inimigo. E ele ia ser morto. Sabe o que Davi fez? Se fingiu de louco. Sim. Ganhou tempo. Ganhou tempo. Depois ele venceu a guerra. Sim. Olha. Mas ele ganhou tempo. Depois ele voltou pro trono. Mas ele ganhou tempo. Porque às vezes o que a gente precisa não é lutar uma guerra. Às vezes o que a gente precisa não é bater boca. Às vezes o que a gente precisa não é ir para cima, não é correr. Às vezes você está preocupado demais em acelerar a sua velocidade. Só que o segredo não é a velocidade, o segredo é a direção. Não adianta correr muito se você corre na direção errada. O segredo é andar na direção certa. Ou seja, é melhor estar parado no centro da vontade de Deus do que se mover para longe dela. Então quando você não souber o que fazer, ganhe tempo. Pense, respire e espere Deus te dar uma direção. Sabe por quê? Porque enquanto Deus for sua direção, Ele será a sua provisão. Enquanto Deus for seu condutor, Ele será o seu protetor. Eu aprendi que a mão que te guia é a mão que te guarda. Lembra de Ezequiel? Ezequiel entrou dentro de um vale que estava cheio de ossos secos. Se tem osso, tem morte. Todo mundo que entrou no vale antes de Ezequiel morreu, menos ele. Por quê? Porque a mão do Senhor levou ele. E ele disse, e a mão do Senhor me fez andar. Sabe o que é poderoso? Os outros estavam caídos, ele estava andando. Não é porque Ezequiel era bom, é porque tinha uma mão que guiava ele. Enquanto a mão de Deus te guiar, ela também vai te guardar. Meu Deus. Glória a Deus. Forte. É forte. É forte. Dá pra ficar ouvindo o pastor, o evangelista Cauê, umas 2 horas tranquilamente aqui. Muito forte. Gente, estamos infelizmente chegando ao final de mais um podcast Cristo Todo Dia. Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos com o Cauê, sempre que eu estiver aqui na região. Estaremos compartilhando do reino. Amém. Cauê, reforço, gente, tem 2 livros extraordinários. Gênesis, o início da transformação, a oração que move as mãos de Deus, tá bom? Eu vou dar um jeito de deixar também no Instagram da nossa página, mas tem o Instagram do Cauê também, que ele vai deixar aqui. Cauê, obrigado por ter aceito o nosso convite. Deus te use nessa terra, que Deus continue soprando o seu nome, estendendo as tendas do ministério que Deus confiou em tuas mãos. Amém. Estaremos sempre em oração por você. Tem um amigo aqui. E obrigado por ter aceito o convite desse singelo podcast. Foi uma honra, foi um prazer. Olha para aquela câmera lá, fala dos seus livros, depois a gente vai fazer postar nas redes sociais. Eu preparei 2 materiais para abençoar você. Eu sempre procurei transmitir as minhas pregações de forma simples para que todos possam entender. E nesses livros que eu preparei aqui, não apenas isso. Eu preparei uma forma de você aprender e poder abençoar a vida de outras pessoas. Isso aqui seria um livro, mas o conteúdo foi tão forte que eu tive que separar em 2. Eu tenho aqui Gênesis, o início da transformação,
que são 41 mensagens inspiradas no livro do Gênesis. Para você que gosta dos meus cortes de podcast, aqui tem centenas dele. Um mais forte que o outro. E são inspirados no livro do Gênesis. Um para cada capítulo do Gênesis, são 41 mensagens. Forte demais, tá? E eu tenho aqui a oração que move a mão de Deus. Eu sei que hoje um dos grandes problemas das pessoas para serem transformadas é a falta de oração. E oração é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Então eu preparei aqui 10 princípios que você precisa aprender sobre a oração, para que você possa orar da forma certa e viver o sobrenatural de Deus. Então não perca essa oportunidade, porque eu quero abençoar a sua vida. É forte demais. Glória a Deus, Rodrigo. É forte. Ganhei de presente. Esses são... Isso aí é do pastor Rodrigo. São meus, viu, gente? Uma benção. Vou ler esse fim de semana na minha viagem. Vou marcar lá e vou recomendar, sim, porque eu sei que conhecendo o Cauê é coisa de Deus. Cauê, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer. Tamo junto. Honra foi minha. Galerinha, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, você que não é inscrito, mais uma vez, se inscreve no nosso canal aí, compartilha essa live. Depois a gente vai postar muitos cortes sobre essa live, subir a live de novo. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, para sua casa e para sua família, tá bom? Tenho recebido muitos feedbacks. Às vezes, eu queria fazer a semana toda, mas não temos tempo para fazer a semana toda. E às vezes Deus prepara um encontro como esse e para abençoar a sua casa, a sua família. Deus em Cristo te abençoe. Pedrão, obrigado a todo estúdio que ia receber. Tamo junto, gente. Deus abençoe, viu? Foi?